Salve, salve, rapaziada, sarrafeiros na área aqui. E o nosso futebol brasileiro, né, nossa representante maior, a CBF, continua completamente desorganizada. Estamos chegando já no meio do ano, sem treinador. O Ramon Menezes foi chamar. É incrível que ele está na Argentina comandando a seleção sub-20, vai vir para o Brasil para convocar interinamente a seleção brasileira, enquanto a gente aguarda um novo técnico. Complicado isso, né, Eric? Parece que a nossa seleção tá jogada, as traças. Parece que esqueceram da seleção, né, nesse período, porque desistiram. Ficaram ali babando o ovo e esperando o Ancelotti. O cara nunca demonstrou interesse nenhum, só meio que dava uma forma de se dizer honrada com o convite e tal, mas sempre reforçando que queria ficar no Real Madrid, e aquele papo de cumprir contrato, que a gente sabe que é uma balela, né, mas ele sempre demonstrou interesse em ficar e não ir para a seleção brasileira, e mesmo assim a CBF ficou insistindo nesse papo, ficou meio que esperando, e acabou que ficou esquecida a seleção, né? Aí tá chegando a data FIFA, tem momento de convocação, o técnico interino tá com a seleção sub-20, que é o trabalho dele, e aí chegou no dia e falou, porra, e agora? O que a gente faz? Aí chama o Ramon lá, chama o Ramon fazer uma lambança, né? Geralmente é o que se espera da CBF é lambança, né? Mas não deveria ser. É o retrato, né, da atual CBF e administração do Edinaldo. Parece que ele tem ideias boas, mas a execução é ridícula. Cara, a seleção brasileira talvez seja o maior patrimônio aí do futebol brasileiro, e vê-la dessa forma, até com todo respeito ao Ramon, é um bom treinador aí no sub-20, mas, cara, comandar tantas vezes a seleção brasileira principal assim, mostra como a nossa seleção brasileira foi largada mesmo. Tantas vezes duas, né? É. Sendo que a primeira já merecia não ter a segunda, né? Mas a CBF, como eu estava falando lá, é o retrato, né, do que está acontecendo hoje no nosso futebol. Mas agora, pensando até em nomes aí que poderiam assumir, a gente já fez vídeos sobre isso, citamos vários treinadores aí que eu não sei, eu acho que é muito do que você falou, estavam esperando o Ancelotti. Cara, eles não tinham, pelo jeito, um plano B, um plano C, um plano D, os caras estavam só esperando aquilo. Cara, não dá para acreditar. Acho que a maioria das seleções principais já tem treinador. O Uruguai agora, recentemente, aí fechou com o seu treinador aí, o Bielsa. Também demorou, teve datas FIFAs. Então, cara, quando encontrar algum treinador aí, a CBF, eles não podem reclamar de falta de tempo, isso não pode, estão desperdiçando tempo, tá sobrando, então não dá para reclamar de preparação. Mas consegue pensar em alguns nomes, a gente já falou do Diniz, que seria um nome interessante, consegue ver alguém para pelo menos assumir a CBF, porque não dá para ficar desse jeito, né? A gente naturalmente sempre apontava o Diniz, né? Já falei algumas vezes aqui no canal que eu acho que ele é merecedor e seria bom para a seleção ter alguém com a mentalidade ofensiva, mas se pensar no futebol brasileiro seria ruim, né? Porque é o que tem de melhor hoje no Campeonato Brasileiro é assistir o Fluminense, e aí o Fluminense perderia, sabe-se Deus o que ia acontecer com o time, quem ia assumir, a gente ia voltar a ver um Ganso aposentado, com os jogadores que estão jogando muito bem, que não rendem na mão de outros treinadores, que cumprem funções táticas, que dentro do futebol brasileiro tática é sinônimo de retranca, né? Não existe tática ofensiva, todo jogador... Mas faltam nomes também, né? A gente não lógico, faltam. Mas eu só ia complementar que, por outro lado, parece que o próprio âmbito nacional aqui, o futebol brasileiro, parece que está aprendendo já a jogar contra o time do Diniz, né? Então, de repente, levar isso para a seleção brasileira seria poderia vir a ser um fracasso, né? Um fiasco. Mas não tem como saber. Eu acho que pior do que o que acontecia aí com o Tite, retranca, o futebol muito feio, muito ruim de se ver, e dois vexames em Copa do Mundo, eu acho que pior do que isso é meio difícil. Eu chamaria, Eric... Não sei se seria o Diniz mais o nome, não. Eu chamaria um tetracampeão mundial ou um pentacampeão mundial aí, que não tenha largado 100% do futebol, né? Que não esteja de férias, que tenha o mínimo de conhecimento ali. Cara,
São muitos jogadores que podem fazer isso daí. O cara não precisa... Para mim, o nome é o que eu sempre falei e se enquadra totalmente nesse teu critério. E é o Dunga, para mim é o Dunga. Hoje, se eu fosse presidente da CBF, eu estava batendo na porta do Dunga agora. Eu já não concordo, porque eu acho que o Dunga teve a sua chance 2 vezes e, apesar de ter números bons, eu acho que não aproveitou. Eu daria chance para um novo nome, não sei o que estão fazendo os pentacampeões mundiais aí. O Roberto Carlos parece que até se aventurou como treinador, mas não sei. Um nome de peso aí eu acho que seria o ideal para a seleção brasileira. Nessa parte eu concordo. Eu coloco o Dunga porque, apesar de você falar que ele já teve chance e não foi bem, cara, o pessoal adora insistir que o Tite era unanimidade e defende números e tal. A pergunta que eu deixo no ar aí é em que a seleção do Tite é melhor do que a seleção do Dunga? Nada. Em família, talvez. Família Tite. Eu acho que é a única coisa que dá para ver que o Tite passou a mão na cabeça de vários jogadores. Isso não é positivo, diversos... né? Não é, nem um pouco positivo. Mas agora, falando dessa convocação aí que o Ramon vai ter que fazer, você já tem uma ideia aí de jogadores aí que precisam... Eu acho que tem jogadores ali que com certeza vão estar presentes na lista, mas tem jogadores aí para algumas posições que a gente está carente aí, que você destacaria. Eu até, já antes de passar para você, ontem eu estava assistindo a final da Copa da Itália entre Fiorentina e Inter de Milão. A Inter acabou campeã, e o Dodô, lateral aí, que jogou no Shakhtar, revelado aqui pelo Coritiba, fez uma boa partida, é um lateral direito muito bom e é uma posição carente. Fui até acompanhar os números dele pela Fiorentina na temporada, são bons, tem uma nota média alta, então eu acho que esse tipo de jogador tem que ser testado nesse tipo de oportunidade. Com certeza, absolutamente. E dentro do que você perguntou, ele também já se encaixa, porque é o que eu ia dizer. Acho que as principais funções ali que falta gente e que precisam ser testados novos nomes são as duas laterais, a direita principalmente, e eu estou curioso para ver o que vai ser do gol da seleção, né? Porque se você pensa que um Alisson já se desenhava um fim de ciclo tanto no fim da Copa do Mundo quanto na primeira convocação pós-Copa, o Ederson, ao que tudo indica, é o principal goleiro do futebol brasileiro hoje, óbvio, né? Mas nesse momento aí, se preparando para a final da Champions, não acho que seria conveniente levar o cara para jogar na seleção. Aí que tá o que eu falei, é o momento de testar alguém diferente, né? Exatamente, aí que tá. Só que daí que, continuando a lista, o Everton do Palmeiras é disparado o melhor goleiro que atua no Brasil, só que ele não tem idade para o ciclo, esse que é o problema. Eric, esse Brasileirão esse Brasileirão aí tem se destacado por goleiros aí jovens que estão se destacando. Só a gente ficar ali no Rio de Janeiro, o goleiro do Vasco, Léo Jardim, até uma surpresa, porque muitos esperavam que o Ivan fosse titular, e o PR do Botafogo estão fazendo campeonatos brasileiros sensacionais. São só 2 exemplos, e tem muito mais goleiros aí que estão se destacando no brasileiro, e eu não vejo por que não chamar os caras, velho. Data FIFA, é amistoso, é a oportunidade. Daí vai falar, a gente não tinha um terceiro goleiro, um segundo goleiro confiável. Não tinha, porque não colocaram ninguém no ciclo. Levaram o terceiro goleiro de 40 anos nas 2 últimas Copas, né? Cássio em 2018 e o Everton em 2022. O Everton ainda é um bom goleiro, mas não tem idade, muito menos para ser terceiro goleiro, nem para ser primeiro agora, de 26. Mas eu ia completar a lista com esses nomes mesmo que você falou. Hoje, óbvio, não dá para saber o que vai acontecer. Tem muito interesse na CBF, não dá para entender o que se passa dentro da cabeça do Ramon. Uma vantagem que não vai poder, nesse momento, queimar uma convocação com o goleiro do Sub-20, que nunca, basicamente, jogou partida profissional e agora ele está lá envolvido, então não deve estar nessa convocação. Não sei se a gente vai fazer uma convocação inteira aqui, mas pensando nos goleiros, eu hoje levaria o Everton para fazer essa passagem de bastão e para ser o cara experiente ali do momento, e os outros 2 eu levaria o Bento do Atlético Paranaense e o Lucas Perry do Botafogo. Interessante. E defesa e zaga, isso, o que você pensa? É difícil, né, cara? É difícil.
tem que pensar na transição, tem que A pensar gente no não pode ciclo, ficar tem que dar pensando em. oportunidades. A gente não pode ficar pensando em, Fagner, não sei. Não, Cara, assim, tem que não. virar essa chave. A gente tem que buscar jogadores novos aí. Dei o exemplo do Dodô ali. Não, eu não consegui acompanhar outros laterais aí. Muito se fala no Emerson Royal. Eu, particularmente, não gosto dele, mas se é o que tem de melhor aí jogando na Europa, então tem que chamar. Até que no Brasil não tem nenhum destaque da posição, né? A ponto de quererem ficar colocando o Marcos Rocha na seleção, né? Que fase. Ah, Mas, cara, esse é o tipo de trabalho que o treinador da seleção brasileira deveria estar fazendo, mas não tá porque não existe. não Você existe. vai cobrar do Ramon que ele tem acompanhado o Dodô pela Fiorentina. O Ramon tá cuidando da seleção sub-20, cara. Ele É vai levar o complicado. Sub-20 e o Vasco, né? Vai ser uma mescla. E então, cara, esse tipo de jogador a gente tinha que estar já de olho para ser convocado. Tem jovens atacantes aí surgindo aí no futebol brasileiro também, que já foram até inclusive chamados, né? Mas eu acho que, como a gente falou muito do momento, tem jogadores aí que estão em bons momentos aqui no Brasil que eu acho que tem que chamar, aproveitar, desde que façam parte no futuro ciclo também, né? Claro, tem que ter, Possibilidade, né? mas tem que pensar na idade. É o que você falou, tem que ter idade para o ciclo. Não adianta levar só porque tá bem, não é para levar Hulk, não é para levar. O próprio Ganso já não tem mais idade, mereceria tecnicamente, por momento mereceria, mas não cabe mais. Rafael Veiga merece, eu acho que ainda tem idade para um ciclo. Tem, mas não para ser protagonista, né? Ele nunca vai Não, ser o camisa protagonista 10 não. da seleção. E para ser reserva não dá. Não tem idade. Tem que ser cara mais novo. Caras que pedem passagem é o André do Fluminense, é o Danilo que está lá no Nottingham Forest. O próprio Pedro. Pedro, não, Pedro para mim não é nem questionável para mim. Ele é o camisa 9 titular da seleção brasileira. O próprio Nino não é tão novinho assim também, mas merece uma chance de repente na zaga. Ele falta também, né? Hoje basicamente a seleção se resume a Militão e Marquinhos e não tem nada além disso. Você falou do Royal, também não sou o maior fã dele, mas é o melhor que tem, pelo menos em nível de competição, né? É o cara que joga no nível mais alto dentre todos os laterais Até direitos brasileiros. outro nome que surgiu aí até a especulação do Corinthians, né, que foi o Ian Couto, lateral aí do City, também revelado pelo Coxa, que o Corinthians estaria de olho nele. É outro lateral que já tá, acho que segunda temporada no Girona lá, tem bons números, lógico que o Girona é um time de meio de tabela lá na Espanha, mas é o jogador que poderia ser observado também, né? E esse momento serve para isso. Eu não conheço, honestamente, não vejo, por não conhecer, não vejo a sequência dele e tal. Acredito que esse seja um momento para testar nomes, mas talvez não esse nome, né? No momento. De repente, olhar para o mercado nacional ou até para caras que tem o tal do Wanderson lá, que joga no Mônaco, que é um nível um pouco mais alto do que o Girona e tal. Então, acho que tem caras na frente da fila aí. Aí a lateral esquerda é um problema também, não tanto quanto a direita, mas é um problema. Para mim, o melhor deles é o Renan Lodge, só que ele é meio rejeitado na seleção. O Alex Mas o Telles, Renan para mim, é Lodge muito fraco, mas o Renan Lodge não consegue nem jogar no Nottingham Forest, mas parece que vai ficar até sem contrato, ninguém quer o cara. não dá para entender o que se passa ali, né? Eu acho que tá rolando uma luanzada ali, né? Porque, o cara voava no Atlético de Madrid e não consegue jogar no Nottingham Forest, não dá para entender, né? Talvez tenha meio que tá virando um Luan, né? Mas espero que não, porque tecnicamente ele é muito bom, né? Tem que ter sequência, tem que ter oportunidade. Com o Tite ele nunca teve, de fato, oportunidade. Todas as oportunidades que o Tite teve de queimar ele, jogar ele embaixo do ônibus, o Tite aproveitou, então é complicado. Acho que o Andrei Santos não é um nome válido agora, tá com a seleção lá também, não sei se entra em convocação ou não, mas foi por politicagem, não mostrou nada, voltou para o Vasco badalado, não mostrou nada também. Acho que ainda está cedo para apostar nele. Tem outros volantes na frente, João Gomes, Danilo, André, o próprio Bruno Guimarães, que foi descartado na anterior, é um cara que tem que ser titular absoluto dessa seleção. E aí na frente aí dá para brincar, né? Porque daí na frente tem muita opção. Casimiro, você pensa que já encerrou o ciclo ou ainda... Acho que já encerrou. Eu acho que tem que transicionar. E ainda mais fazer parte da transição, talvez, né? Não, acho que nem isso. Principalmente amistoso, assim, se for uma Copa América, alguma coisa assim, de repente, se não tiver pintado ninguém ali ainda que tenha de fato assumido a posição, pode ser.
Mas de repente até o Fabinho pode ser esse cara, um pouco mais novo que o Casemiro, mas acho que Uma fase melhor, né? nenhum dos dois. Aproveitar esses amistosos aí para testar caras e alguém tem que assumir essa vaga que está aberta. Mas eu acho que acima de tudo a gente tem que decidir de uma vez quem vai treinar essa seleção aí. Se o Edinaldo, né? Vamos trabalhar. Mas, pessoal, comentem aí o que vocês acham dessa confusão aí sobre o treinador da seleção brasileira, o Ramon Menezes tendo que sair da Argentina para vir até o Brasil para fazer essa convocação. Comenta aí quem que vocês acham que deveria fazer parte desse novo ciclo da seleção e quem provavelmente já tenha encerrado o ciclo. Valeu, rapaziada, tamo junto, é nóis.